Entre as colinas verdes e suaves da Úmbria, no coração da Itália do século XIV, havia uma pequena aldeia onde o ar cheirava a oliveiras e o som das cigarras se misturava ao toque distante dos sinos da igreja. Foi ali, em meio à simplicidade e à fé, que nasceu uma menina destinada a deixar uma marca profunda na história do cristianismo. Santa Rita de Cássia, a Santa dos Impossíveis. Sua vida foi um testemunho de fé inabalável, perdão sincero e perseverança diante da dor. Uma história entrelaçada por milagres que começaram antes mesmo de seu nascimento e que continuam a inspirar milhões de fiéis até hoje. No vilarejo de Rocaporena vivia um casal já idoso, Antônio Lotti e Amata Ferri. Moravam numa casa de pedra coberta por eras, à beira de um riacho de águas calmas. Apesar da vida simples, eram respeitados por todos e conhecidos como os pacificadores de Cristo, por sua rara habilidade de reconciliar vizinhos e famílias em meio a brigas. Algo comum em uma época em que a honra e a vingança pareciam leis não escritas. Certa tarde, enquanto o sol pintava as colinas de dourado, Amata suspirou. Deus tem sido generoso conosco, Antônio. Mas ainda sinto que nos falta a maior bênção de todas: o riso de uma criança nesta casa. Antônio segurou a mão da esposa e os dois ficaram em silêncio, compartilhando o mesmo desejo. Há muitos anos, rezavam por um filho, mas o tempo passava e a esperança parecia se apagar com cada inverno. Ainda assim, todas as noites, suas preces subiam ao céu, cheias de fé e saudade de algo que nunca haviam tido. Numa noite de primavera, enquanto a aldeia dormia sob o brilho das estrelas, Amata teve um sonho tão vívido que parecia real. Um anjo resplandecente descia do céu com um sorriso sereno e dizia, com voz suave como música: Não temas, Amata, o Senhor escutou tuas orações. Terás uma filha, e através dela, Deus mostrará ao mundo seu poder e sua misericórdia. Ela acordou sobressaltada, o coração acelerado e uma sensação de calor no peito. Sem hesitar, contou a visão ao marido, e juntos se ajoelharam no chão de pedra, agradecendo a Deus pela promessa recebida. Aquela noite, o silêncio da aldeia foi interrompido apenas pelos soluços de alegria e gratidão daquele casal. Contra todas as expectativas, pouco tempo depois, Amata engravidou. A notícia se espalhou rapidamente, e todos na aldeia consideraram aquilo um milagre. Na primavera de 22 de maio de 1381, nasceu Margherita Lotti, que mais tarde seria conhecida como Rita. E com ela, uma nova luz pareceu encher o lar dos Lotti. No dia de seu nascimento, algo extraordinário aconteceu. Enquanto a pequena Rita dormia tranquilamente em seu berço, um enxame de abelhas brancas surgiu do nada. Elas entravam e saíam de sua boca sem machucá-la, zumbindo suavemente ao redor de seu rosto, como se guardassem um segredo divino. Os vizinhos, atraídos pelo alvoroço, se reuniram ao redor da criança. Uma senhora idosa, observando a cena à luz trêmula de uma vela, exclamou: Nunca vi nada assim. É como se essas abelhas estivessem depositando doçura nos lábios da menina. Ela deve ter um destino especial. Alguns aldeões se assustaram, achando que o fenômeno poderia ser um mau presságio. Mas Antônio e Amata viram ali um sinal de Deus. As abelhas eram símbolo da pureza e da doçura que acompanhariam Rita por toda a vida. Desde então, a história das abelhas foi contada e recontada ao redor das fogueiras nas longas noites de inverno, tornando-se uma lenda viva de fé e esperança. Desde muito pequena, Rita demonstrava uma sensibilidade fora do comum
para as coisas espirituais. Enquanto as outras crianças corriam pelas ruas de pedra de Roca Porena, ela preferia passar as tardes em silêncio, ajoelhada diante de um pequeno oratório que seus pais haviam construído em um canto da casa. Ali, com as mãos unidas e o olhar voltado para um crucifixo de madeira, passava longos minutos, às vezes horas, conversando com Deus em sua inocente simplicidade. Amata e Antônio observavam com ternura aquela devoção tão precoce, sem compreender de onde vinha tamanha profundidade de fé. Certa vez, quando tinha apenas 6 anos, Amata a encontrou ajoelhada, os olhos marejados, diante da imagem de Cristo. Aproximou-se e perguntou com suavidade: Minha pequena, o que faz aqui sozinha? Rita levantou o rosto e respondeu com voz trêmula: Penso no quanto Jesus sofreu por nós, mamãe. Eu queria mostrar o quanto o amo, mas não sei como. A mãe, comovida, se ajoelhou ao lado da filha, segurando-lhe o rosto entre as mãos. O amor que damos a Jesus, minha filha, se mostra amando os outros como ele nos amou. Cada gesto de bondade, cada palavra gentil, cada perdão que oferecemos, tudo isso é uma forma de dizer eu te amo a ele. Aquelas palavras marcaram profundamente o coração de Rita. Desde então, ela passou a viver cada dia como uma oportunidade de demonstrar amor. Levava pão aos enfermos, visitava idosos sozinhos, confortava quem chorava. Em pouco tempo, todos na aldeia começaram a notar algo diferente naquela menina. Havia nela uma doçura e uma serenidade que pareciam vir de outro lugar. Diziam que as abelhas do nascimento haviam deixado em Rita um selo invisível. Ela tinha a capacidade de acalmar os corações mais endurecidos, de enxergar o bem onde outros só viam ofensa. Sua presença era como um bálsamo, simples, mas transformadora. A Mata costumava dizer às vizinhas: Deus colocou algo de muito especial no coração da minha filha. Há uma luz nela que nem o tempo, nem as dores do mundo conseguirão apagar. Mesmo quando enfrentava pequenas provações da infância, doenças, perdas de animais ou desentendimentos entre amigos, Rita mantinha uma calma que surpreendia os adultos. Parecia compreender instintivamente que cada dificuldade tinha um propósito. Quando rezava, suas orações não eram pedidos egoístas, mas agradecimentos. Aos poucos, a pequena menina começou a ser vista como um exemplo de pureza e fé viva, e sua casa tornou-se um lugar de visita e consolo para os que buscavam paz. Ao crescer, Rita não perdeu essa ligação íntima com Deus. Enquanto as jovens de sua idade sonhavam com festas e casamentos, ela se sentia atraída pelo silêncio, pela oração e pela vida de entrega. Muitas vezes, ao amanhecer, era vista caminhando pelos campos próximos à aldeia, recitando salmos e contemplando o nascer do sol. Nesses momentos, dizia em voz baixa: Senhor, se for da tua vontade, faz de mim um instrumento do teu amor. Ela ainda não sabia, mas esse pedido simples marcaria o início de uma jornada de fé, dor e milagre, que transformaria não apenas a sua vida, mas a de todos que um dia ouviriam seu nome. Quando Rita chegou à adolescência, sua beleza e virtudes não passaram despercebidas. Em Roca Porena, e até nos povoados vizinhos, muitos falavam sobre a jovem de olhar doce e alma serena. Mas, no coração dela, havia apenas um desejo: servir a Deus no convento. Entretanto, naquela época, as escolhas das filhas raramente eram suas. Os pais, embora profundamente religiosos, acreditavam que um casamento
poderia garantir o futuro da menina e trazer estabilidade à família. Certa tarde, Antônio chamou a filha à sala principal. A luz do entardecer dourava os móveis simples, e ele falou com voz hesitante: Rita, Paolo Mancini pediu tua mão em casamento. É um homem de boa posição, e acreditamos que essa união pode trazer paz à nossa casa. Ao ouvir o nome, o coração da jovem se apertou. Paolo era conhecido pelo temperamento difícil e pelas brigas familiares que ainda assolavam a região. Ela respirou fundo e respondeu com lágrimas nos olhos: Pai, mãe, o que mais desejo é consagrar minha vida a Deus. Não posso entrar para o convento? Antônio segurou o rosto da filha com ternura e disse: Filha, às vezes, o plano de Deus não é aquele que imaginamos. Talvez ele queira que sejas luz na vida de Paolo, um instrumento de paz onde reina a violência. Rita, com o coração em conflito, decidiu aceitar o que acreditava ser a vontade divina. Aos 16 anos, vestida com simplicidade e serenidade, tornou-se esposa de Paolo Mancini. Assim começou uma nova etapa de sua vida, marcada por desafios, dor e uma fé que seria posta à prova como nunca antes. Nos primeiros tempos de casamento, Rita descobriu o peso da escolha que havia feito. Paolo era um homem rude, acostumado às disputas de honra que dividiam famílias inteiras. Enquanto ela trazia a calma da oração, ele carregava o fardo da ira e do orgulho. As noites, em Rocca Porena, eram silenciosas, mas dentro da casa dos Mancini, o clima era tenso. Paolo voltava tarde, cansado e marcado por brigas. Rita, porém, nunca o recebeu com raiva ou medo. Deixava a mesa posta, uma refeição quente e um olhar sereno que o desarmava, pouco a pouco. Com o tempo, essa paciência começou a tocar o coração endurecido do marido. Certa noite, depois de perder um amigo numa emboscada, Paolo chegou em lágrimas. Rita se aproximou, colocou diante dele um copo de vinho e disse com voz suave: A paz que procuras lá fora, com a espada, talvez esteja aqui, em nosso lar. Deixa que o amor de Deus transforme teu coração, como transformou o meu. Paolo a olhou, confuso, e murmurou: Como podes continuar me amando depois de tudo o que te fiz passar? Ela sorriu, segurou suas mãos e respondeu: Porque vejo em ti o que Deus vê, um homem capaz de amar e de ser amado. O ódio não é o único caminho, Paolo. Aquelas palavras foram o início de uma mudança silenciosa. Paolo passou a evitar as vinganças e encontrou em Rita o refúgio que sua alma atormentada tanto buscava. Tiveram 2 filhos gêmeos, Giangiacomo Antônio e Paolo Maria, e por algum tempo a paz voltou a habitar a casa. Mas a paz, como o vento, é breve. Numa tarde de verão, Rita preparava o jantar quando ouviu batidas apressadas na porta. Um vizinho, ofegante, trouxe a notícia. Paolo havia sido emboscado e assassinado no caminho de volta para casa. A dor foi devastadora. Rita caiu de joelhos, o rosto entre as mãos, o coração despedaçado. Mas mesmo no desespero, suas primeiras palavras foram uma oração. Senhor, recebe a alma dele e perdoa quem o matou. Durante dias, o luto tomou conta da casa, mas logo uma nova sombra começou a se formar, a mais terrível de todas. Os 2 filhos, agora adolescentes, juraram vingar a morte do pai. Rita, já marcada pela dor, sentiu o medo se transformar em súplica. Todas as noites, se ajoelhava diante do pequeno crucifixo de madeira que guardava desde a infância
e rezava: Senhor, tu que conheces o sofrimento de uma mãe, prefiro vê-los partir para ti do que perdê-los para o ódio. Se essa for tua vontade, salva-lhes as almas, ainda que eu perca tudo. Os gêmeos adoeceram logo depois, tomados por uma febre que nenhum médico conseguia compreender. Rita passou dias e noites ao lado deles, limpando suas testas, alimentando-os, rezando sem cessar. Sabia que o corpo deles enfraquecia, mas temia mais pela alma do que pela vida. Numa noite, vendo-os entre delírios, falou com voz entrecortada: Meus filhos, antes que seja tarde, perdoem os inimigos de vosso Pai. Não deixem que o ódio roube a paz que Jesus lhes prometeu. Com os olhos marejados, os jovens apertaram as mãos da mãe e sussurraram que perdoavam. Pouco depois, entregaram suas vidas a Deus, em paz. Durante aquele mesmo inverno, enquanto os filhos agonizavam, um pequeno milagre aconteceu. Antes de morrer, eles pediram à mãe um último desejo: comer figos frescos, como nos verões da infância. Mas era pleno inverno, e a horta estava coberta de neve. Mesmo assim, Rita saiu ao jardim e se ajoelhou diante da figueira coberta de gelo. Senhor, se for da tua vontade, concede a meus filhos este consolo em seus últimos momentos. Quando abriu os olhos, 2 frutas maduras pendiam dos galhos congelados. Ela as colheu com lágrimas de gratidão e as levou aos filhos, que comeram sorrindo, serenos como quem já via o céu. O milagre espalhou-se pela aldeia. Diziam que a fé de Rita havia vencido o frio da terra. E foi assim que, mesmo cercada pela morte, ela provou que o amor verdadeiro pode gerar vida até no inverno mais cruel. Com a morte do marido e dos filhos, Rita ficou completamente só no mundo. Mas, em vez de se perder na dor, ela viu ali uma nova chance, a oportunidade de finalmente consagrar sua vida inteiramente a Deus, como sempre sonhara desde menina. Assim, partiu rumo a Cássia, onde havia um convento agostiniano dedicado a Santa Maria Madalena. Ali viviam monjas em silêncio, oração e serviço. Uma vida que Rita sentia ser o verdadeiro propósito de sua existência. Quando bateu à porta do convento, foi recebida pela Madre Superiora. A mulher, embora bondosa, olhou para Rita com preocupação. Minha filha, tua fé é conhecida por todos nós, mas as regras da casa são rígidas. Apenas virgens e mulheres livres de conflitos familiares podem ser aceitas. E tua história, marcada por brigas e sangue, te torna uma candidata difícil. As palavras caíram como pedras. Rita ajoelhou-se, suplicou, mas ouviu apenas o som das portas se fechando. Recusada, ela voltou à Roca Porena, mas não desistiu. Passou dias e noites em oração, pedindo a Deus que lhe mostrasse um caminho. Tentou uma segunda vez, e foi novamente rejeitada. Na terceira, ouviu da própria madre: Por favor, não insistas mais. A decisão está tomada. Aquelas palavras poderiam ter destruído qualquer outra mulher, mas Rita era feita de fé. Ela sabia que, se aquele desejo existia em seu coração, Deus não o colocara ali por acaso. Certa noite, de joelhos diante do crucifixo, pediu em lágrimas: Senhor, se for tua vontade que eu te sirva no convento, mostra-me o caminho, porque eu já não posso mais abrir nenhuma porta. Foi então que uma luz suave preencheu o quarto. Diante dela surgiram 3 figuras celestiais: São João Batista, Santo Agostinho e São Nicolau de Tolentino, os santos a quem Rita sempre dedicara sua devoção. Rita,
disse São João Batista, tu foste escolhida. Deus viu tua fé, tuas lágrimas e tua entrega. Vem conosco. Ele mesmo abrirá as portas que os homens fecharam. Num instante, ela sentiu o corpo leve, como se fosse conduzida pelo vento. Quando abriu os olhos, estava dentro do convento, ajoelhada diante do altar, com os primeiros raios da manhã iluminando seu rosto. Quando as freiras acordaram e a encontraram ali, ficaram atônitas. As portas estavam trancadas por dentro. A madre, emocionada, ajoelhou-se diante dela. Se Deus te trouxe até aqui, quem somos nós para impedi-lo? Bem-vinda ao teu novo lar, irmã Rita. Assim, Rita Lotti tornou-se finalmente freira agostiniana, cumprindo o propósito que perseguira durante toda a vida. Dentro das paredes de Santa Maria Madalena, Rita viveu o resto de seus dias em humildade e serviço. Mesmo entrando já madura, com quase 40 anos, aceitou com alegria as tarefas mais simples: varrer os claustros, cuidar das doentes, preparar o pão, regar o jardim. Nada era pequeno demais quando feito por amor. As irmãs logo perceberam que havia algo diferente nela. Sua serenidade, seu silêncio e sua compaixão faziam do convento um lugar mais leve. Rita costumava dizer: as flores são como as almas, florescem quando recebem cuidado e o amor de Deus. No pequeno jardim que cultivava, cresciam rosas e ervas medicinais, que usava para aliviar o sofrimento das enfermas. O perfume daquele lugar se tornaria símbolo de sua presença divina. Certo dia, durante uma pregação sobre a paixão de Cristo, Rita ficou profundamente tocada pelas palavras do padre. Sentiu em seu coração um desejo ardente de participar do sofrimento de Jesus. Retirou-se para sua cela, ajoelhou-se diante do crucifixo e rezou: Senhor, se for da tua vontade, permite que eu sinta, ainda que por um instante, o peso da tua dor, para compreender melhor o teu amor. Logo depois, uma dor intensa atravessou sua fronte. Ao tocar a testa, percebeu que uma espinha da coroa de Cristo havia se desprendido da imagem e se cravado em sua pele. Dela brotava sangue, mas também um suave perfume, sinal do toque divino. A ferida nunca cicatrizou. Durante anos, Rita viveu com aquela marca, escondida sob o véu, sem jamais reclamar. Para ela, aquela dor era uma graça, um lembrete vivo do amor redentor de Cristo. As irmãs começaram a vê-la como alguém especial, quase santa ainda em vida. E mesmo reclusa por causa da ferida, Rita se tornava fonte de consolo para todos que a procuravam. Sua cela passou a ser visitada por pessoas em busca de oração e esperança. Nos últimos anos de vida, Rita foi tomada por uma enfermidade que a deixou acamada. Seu corpo se enfraquecia, mas sua fé parecia se fortalecer a cada dia. Mesmo sem forças, rezava por horas, e sua presença era uma lição silenciosa de confiança em Deus. Certa tarde de janeiro, uma prima de Rocaporena veio visitá-la. Vendo-a tão frágil, perguntou: Rita, há algo que eu possa te trazer da tua casa que te traria alegria? Ela sorriu e respondeu: Sim, gostaria de uma rosa do meu jardim, se for da vontade de Deus. A prima estranhou o pedido. Era pleno inverno e a terra estava coberta de neve. Mas movida pela fé, foi até o antigo lar da santa, e ali, entre os galhos secos e brancos de gelo, encontrou uma única rosa vermelha, viva e perfumada, florescendo sozinha no frio. Quando levou a flor a Rita,
Ela a segurou com ternura e disse: Obrigada, Senhor, por me mostrar que o teu amor pode florescer até no inverno mais duro da alma. Pouco tempo depois, em 22 de maio de 1457, cercada pelas irmãs do convento, Rita entregou serenamente sua alma a Deus. As campanas da igreja começaram a tocar sozinhas e um perfume doce encheu todo o mosteiro. Muitos acreditaram que os anjos haviam descido para buscar a santa dos impossíveis. A morte de Rita não foi o fim. Foi o início de uma devoção que atravessaria séculos. Logo após seu falecimento, o convento foi tomado por um aroma inexplicável de flores, que durou dias. As irmãs testemunharam curas e sinais extraordinários, e as pessoas começaram a visitá-la, chamando-a de a Santa dos Casos Impossíveis. Durante seu velório, uma mulher paralítica chamada Lúcia tocou o corpo de Rita e, instantaneamente, recuperou os movimentos do braço. O primeiro de muitos milagres documentados. Com o passar dos anos, milhares de fiéis peregrinaram até sua tumba, relatando curas, reconciliações e graças alcançadas. Meses se passaram, depois anos, e o corpo de Rita permaneceu intacto, sereno, como se dormisse. Esse sinal reforçou a fé do povo. A pequena capela do convento tornou-se um local de peregrinação constante. Em 1626, o Papa Urbano VIII reconheceu oficialmente a santidade de sua vida e seus milagres, proclamando-a Beata Rita de Cássia. Mais de 2 séculos depois, em 1900, o Papa Leão XIII a canonizou, declarando-a santa da Igreja Católica e protetora dos casos impossíveis e desesperados. Hoje, sua basílica em Cássia recebe mais de 1 milhão de peregrinos todos os anos. Milhares de rosas são levadas a seu túmulo no dia 22 de maio, recordando o milagre da flor que desafiou o inverno. Nos altares dedicados a Santa Rita, ela é retratada com uma rosa na mão e uma coroa de espinhos na cabeça, símbolos de amor e sacrifício, de dor transformada em graça. Suas novenas e orações são repetidas por fiéis no mundo inteiro, que nela veem um exemplo de perdão, fé e perseverança diante do impossível. Seu legado transcende os séculos. Rita é lembrada não apenas como santa dos milagres, mas como mulher de força silenciosa, mãe compassiva e símbolo do amor que não desiste, mesmo diante da dor. O amor e a fé podem transformar até o sofrimento em milagre. Santa Rita de Cássia.